Bem, meus irmãos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje das Epístolas de Paulo. Então, como eu sempre gosto de mostrar, nós estudamos esse livro, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, publicação da editora O Clarim, e o autor é Antônio César Perry de Carvalho. Hoje é dia 19 de junho de 2021. E sempre começamos o nosso estudo às 16h15. O estudo de hoje será do capítulo 5, primeira epístola aos Coríntios, que tem por título Edificação, Dons Espirituais e Amor. E nós já avançamos no estudo desse capítulo. Então, nós estamos estudando aqui, o meu livro é página 47, tá? Finalzinho da página 47 desse livro aqui, tá? Então, quem tem o livro, procura aí a página 47. E aí, na página 47, lá embaixo, diz assim: fato marcante na época de Paulo. Rose, desculpa te interromper. E a abertura? Eu já fiz. Não, você não estava no ar. A prece? Não, você... A prece da abertura. Eu não ouvi, acho que ninguém ouviu. Então tá. Então nós vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que todos nós possamos ser envolvidos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, e te solicitamos, Pai, que abençoe e fortaleça os nossos espíritos, equilibre as nossas energias, trazendo-nos a paz e a segurança que todos nós precisamos. E pedimos também, Senhor, a Tua proteção para os irmãos que se encontram adoecidos, para os irmãos desencarnados, e que nós possamos continuar trabalhando, estudando esse evangelho que tanto tem nos ajudado, Senhor. Assim, agradecidos sempre estaremos pela Tua misericórdia nos envolver. E agradecemos também aos amigos espirituais, a Jesus, por sempre estarem nos fortalecendo com essas vibrações amorosas. E te pedimos agora, Senhor, a Tua permissão para iniciarmos os nossos estudos no dia de hoje. Graças a Deus. É porque, como eu tinha feito a prece de olhos fechados, eu não percebi que tinha congelado, né? Eu só percebi que congelou quando eu terminei a prece. Então, tivemos duas preces. Uma prece off e uma prece agora novamente. Ótimo. Então, vamos lá. No meu livro, eu estou na página 47. Ele diz assim, lá no finalzinho: fato marcante na época de Paulo eram as repercussões da ressurreição do Cristo. Lembra que nós falamos semana passada como é encarada essa questão da ressurreição? Que a ressurreição é do Espírito, não é? E quando o Espírito desencarna, é uma ressurreição temporária, porque logo ele vai ter que retornar. Então, para aqueles espíritos imperfeitos, como nós, que ainda tem uma caminhada a ser conquistada. Então, na realidade, a ressurreição não é do corpo, ela é do espírito. Porque quando Jesus morre, o espírito ressuscita, né? Volta, vamos dizer, à vida, a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Então, ele diz aqui, fato marcante na época de Paulo eram as repercussões da ressurreição do Cristo. A propósito das aparições após a crucificação, Allan Kardec analisa. Vamos pegar aqui a Gênese. A Gênese, capítulo 15, item 61. Capítulo 15, item 61. O capítulo 15 trata dos milagres do Evangelho. Capítulo 15, item 61. E aqui, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, ele diz assim, item 61, as aparições de Jesus após sua morte são relatadas por
todos os evangelistas, com detalhes circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Lembra que eu tinha falado para vocês que todos os evangelistas vão escrever pelo menos um capítulo sobre fatos ocorridos após a morte de Jesus. E que João, inclusive, escreveu 2 capítulos, contando fatos depois da morte de Jesus. Nós falamos isso outro dia. E aqui na Gênesis ele fala: as aparições de Jesus, no item 61, após sua morte, são relatadas por todos os evangelistas, com detalhes circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Então, todos vão narrar. E João até usa 2 capítulos. Elas se explicam, aliás, perfeitamente, pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. E não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e a contemporânea oferecem numerosos exemplos, sem excetuar a tangibilidade. O exemplo maior da tangibilidade seria aí, que seria aquele momento do Tomé, né? Que o Tomé olha, fica meio em dúvida, e Jesus estica a mão e diz: vai, Tomé, toca aqui. Então, esse é o fenômeno, né, de tangibilidade mais forte, que foi Tomé botando o dedo no buraco e só aí ele acredita, porque ele precisou colocar. Então, ali é o fenômeno de tangibilidade. Observando as circunstâncias, logicamente que tem outros, mas esse do Tomé eu acho que é o mais forte, né? Observando as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições, tem um livro do João Nunes Maia chamado Jesus Voltando. Depois eu vou botar a capa. Esse livro, Jesus Voltando, do João Nunes Maia, eu acho que o espírito é Shaolin. Mas basta botar Jesus Voltando, João Nunes Maia. Ele vai contar, nessa obra, vários momentos que Jesus volta e aparece para os companheiros após a morte. É o melhor livro que eu conheço sobre isso. As histórias são belíssimas. Ele vai fazer várias aparições, inclusive a aparição que ele faz da mãe dele, daquele período depois da morte dele, que ele aparece. Então, aqui, ó, observando as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições, e esse livro, Jesus Voltando, do João Nunes Maia, ele conta várias aparições de Jesus depois da crucificação. Reconhece-se nele, nesses momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparece inopinadamente e desaparece do mesmo jeito. E é visto por uns e não pelos outros. Ele aparece, muitas vezes, pode ter várias pessoas ali, mas ele vai aparecer, às vezes, só para alguns, porque é aqueles que ele escolheu para que o visse. Ele tem momentos que ele aparece para todos e tem momentos que ele faz uma aparição só para alguns. Então, ele diz aqui, ele aparece inopinadamente e desaparece do mesmo jeito. É visto por uns e não pelos outros, sob a aparência que não o fazem reconhecido, mesmo por seus discípulos. E tem momento que ele vai aparecer e eles não vão reconhecê-lo. Ele se mostra em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia entrar. De repente tem uma sala fechada e ele aparece lá. Como ele apareceu se não tinha porta aberta nem janela aberta? Sua linguagem, às vezes, não tem a naturalidade de um ser corpóreo. Tem o tom breve e sentencioso, particular dos espíritos, que se manifesta dessa maneira. Então, muitas vezes, quando ele vai conversar com os discípulos, eles percebem que o tom de voz dele, que a forma dele falar estava um pouco diferente de quando ele estava encarnado. Todas as suas atitudes têm algo que não é do mundo terrestre. Sua presença causa, algumas vezes, surpresa e outras, temor. Seus discípulos, vendo, não lhe falam com a mesma liberdade, sentem que não é mais o homem. Então, os discípulos dele, às vezes, ficam com certa reserva, porque sabem
que não é mais o Jesus como antes da crucificação. Jesus mostrou-se com seu corpo perispiritual, o que explica que só tenha sido visto por aqueles a quem tenha querido de fazer ver. Se tivesse tido um corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse, como um ser vivo. Seus discípulos como um ser vivo. Vamos aqui, depois eu volto para ler mais um pedacinho. Vamos pegar o Evangelho, Novo Testamento, pode ser a Bíblia ou o Novo Testamento. O meu, hoje eu estou com o Evangelho de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém. Em Lucas é o penúltimo evangelista, tá? É depois de Marcos e antes de João. Lucas, capítulo 24. Vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João. Então tá aí. Lucas, capítulo 24. Versículo 13. O meu tem um título, Após a Ressurreição. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os dois discípulos de Emaús. Tem um outro título, Os dois discípulos de Emaús. E diz assim, todo mundo achou direitinho? Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vou começar a leitura. Eis que os dois discípulos de Emaús. Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia, que eram dois discípulos, né? Para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios, quer dizer, deve ser, não sei, alguns quilômetros, de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, os olhos dos discípulos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Então, ele mostra aqui que os discípulos não estavam reconhecendo Jesus. De alguma forma, ele se materializou, mas não com aquela aparência que ele tinha, porque eles não o reconheceram. Jesus, lhes disse, que palavras são essas que trocais? Porque ele ouviu a conversa entre os dois. Enquanto ides caminhando, e eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou, tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram desse jeito. Ele falou, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Quais? Disse Jesus. Responderam a ele, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós, por favor, desliga alguém aí o microfone, alguém está com o microfone ligado. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque a Aninha está achando meu som baixo. Está baixo o som? Para mim está bom. Então tá. Então a Aninha é problema por aí. Então ele diz aqui, ó. Nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres são dos nossos, nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram.
Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhe em todas as escrituras o que ele havia dito a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco. E eles não tinham reconhecido Jesus ainda. Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. Deve ter entrado numa estalagem. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu a eles. Então, seus olhos, aí sim que os discípulos abriram os olhos, quer dizer, e o reconheceram. Só naquele momento. Quer dizer, naquele momento ele deve ter adquirido aquela imagem, né, que ele tinha o rosto, que ele tinha quando ele estava encarnado. A Aninha vai sair porque não está dando para ela acompanhar. Eu não sei o que está acontecendo, Aninha, porque está todo mundo ouvindo bem. Dá uma olhada, Ana, se o teu computador está com o som todo do volume máximo. Verifica isso. Então, ele, naquele momento, ele se fez visível para eles. E aí eles o reconheceram e depois ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Então, eles disseram isso, que apesar de não reconhecê-lo, eles perceberam que a palavra, que quando aquele homem falava, tinha alguma coisa na voz dele que atraiu a atenção deles, né? Tinha alguma coisa de especial na forma dele falar, apesar deles não reconhecerem ele pessoalmente. Então a gente percebe aí que Jesus, durante um tempo, não quis se mostrar para eles, só depois. Isso se chama tangibilidade, né? Então, é o que ele fala aqui. E é o caso que o Espírito, que eles chamam de agêneres, né? Quando o Espírito se materializa para falar com alguém, são os agêneres. E na própria codificação fala que eles ficam com um olhar diferente, uma forma de falar diferente. Por quê? Porque ele não tem mais um corpo físico. Então ele muda o seu aspecto, algumas coisas. Roso, Oi, fale. nessa gênere, ele come e bebe normalmente. Pode sim, dependendo da capacidade do espírito, do nível evolutivo do espírito, ele sabe trabalhar isso. E imagina Jesus. O que Isso é que eu ia falar. uma gênero não poderia fazer, né? Ele senta lá com os seguidores, come com eles, bebe, conversa. Exatamente. Só que eles percebem que não é da mesma naturalidade que quando ele estava encarnado. Eles percebem uma certa diferença. É o que a Gênese aqui diz. E depois ele diz assim, ó: Jesus mostrou-se com seu corpo perispiritual, finalzinho aqui da Gênese, o que explica que só tenha sido visto por aqueles a quem tenha querido se fazer ver. Se tivesse tido um corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse como um ser vivo. Seus discípulos, ignorando a causa primária do fenômeno das aparições, não se deram conta dessas particularidades, que eles provavelmente não notavam. Eles viam Jesus e o tocavam, e para eles este devia ser seu corpo ressuscitado. Então, ao verem Jesus, eles imaginavam que era o corpo físico dele ressuscitado, porque eles não sabiam desse negócio de perispírito, não é? Então, como eles viram Jesus, ele conversava com eles. Melhorou o som, Aninha? Como eles andavam com ele, caminhavam com ele, falavam com ele, eles achavam que era o corpo dele ressuscitado.
E é o que qualquer pessoa que não tenha o conhecimento vai imaginar. Porque eles sabiam que ele tinha morrido, se ele aparece ali, é Jesus ressuscitado. Tem até um corpo que Tomé tocou. Então vamos voltar agora ao nosso livro, a esse livro aqui, tá bom? Nós terminamos de ler a Gênese. Eu vou para a página 48 agora. Então, lá na página 48, diz assim: o codificador, no meio da página 48, o codificador utiliza a expressão corpo perispirítico ao se referir às aparições, popularmente ressurreições, não é? O que a gente agora está entendendo é que o que os discípulos viram foi o corpo perispirítico de Jesus. Mas como eles não tinham a mínima ideia do que fosse corpo perispirítico, eles diziam assim: Jesus ressuscitou de corpo. O corpo dele está parecendo com o corpo dele. Eles lá iam imaginar que era corpo perispiritual. Ainda mais que eles tocavam Jesus e sentiam o calor dele. Ele podia até estar um pouco diferente, mas era Jesus. Então, ressurreição. Facilmente a gente pode compreender isso, não é? Então, ele diz aqui: na obra inaugural do Espiritismo, Kardec considera. Agora, nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, na introdução, número 6. O Livro dos Espíritos, introdução número 6. Eu vou bem devagar, para vocês poderem abrir a obra. Introdução número 6. Vocês vão contar aí até o 13º parágrafo. O meu tem uns tracinhos. Conta os tracinhos também, tá bom, gente? No meu, os tracinhos começam no número 3, no 3º parágrafo. Você vai até o 13º. Acharam aí? Introdução número 6. Aí tem, vocês contam aí os tracinhos. 13º. Desde o primeiro, conta desde o primeiro parágrafo assim, conforme, e vai contando até o 13º. No 13º diz assim, todo mundo achou, né? Então ele diz assim, Livro dos Espíritos, introdução número 6, 13º parágrafo. Ele diz assim: o laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, né? Que é o perispírito. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, claríssimo isso aqui, não é? Bem claro. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro do corpo. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal. Eu não posso ver os espíritos com seu perispírito a qualquer hora. Porém, esse corpo perispirítico pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Querendo o espírito,
ele torna esse corpo dele visível, é só ele tornar pela tangibilidade. E aí você pode até pegar, como Tomé pegou. Então vamos voltar ao nosso livro. Eu acho que a Aninha teve problema de novo. Ela está tendo dificuldade hoje. Eu não sei se ela está tendo dificuldade com a internet ou dificuldade de acompanhar o estudo. Tá dando para vocês abrirem o texto? Porque eu estou indo mais devagar para dar tempo de todo mundo abrir o livro, tá? Então vamos voltar aqui ao nosso livro, página 48. Sobre o assunto, lá no final da 48. Interpreta Emmanuel no sentido mais amplo. Eu vou começar agora, hoje, pela Ideína. Ideína, você tem o livro Vinha de Luz? Capítulo 171. Quem tem esse aqui, o Evangelho de Emmanuel, volume 6, é página 259. Vinha de Luz, capítulo 171. 171. Quem tem as cartas de Paulo, volume 6, é o livro, é a página 259. Aí eu vou pedir para a Ideína fazer a leitura para a gente. O item 171. No campo físico, semeai-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sobre a ação dos detritos da terra afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do eixo que avança, quase inalterável, a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros, mas o coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Muito lindo. Muito bonito o texto, né? E ele vai fazendo a analogia com a agricultura. Né? Rose, Vou lá. o meu livro de cartas de Paulo, aquele volume 6, ele, não é isso? Sim. Você falou da página aí, mas o meu é no Kindle. Eu não acho de jeito nenhum. Página 250. No Kindle não é por página. Mas aonde que ele está localizado? Como assim? Como é que eu vou achar? Denise. Oi. Página 36. A voz está dobrada. Está fazendo eco.
Rose agora está sem voz. No Kindle eu não sei, Denise, que aí é difícil. Como é que você vinha achando? 36. É página 36. No Kindle? É. A Ana Constantino falou página 36, Denise, no Kindle. Aí você tem que ver, depois conversa com a Ana, ver como é que ela acha a página. Né? Porque tem que ter alguma forma de achar a página, né? Então, gente, aqui nesse texto, eu destaquei algumas coisinhas aqui que eu achei importante. Ele diz ali, ó, ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, logo o primeiro parágrafo, a pretexto de preservar-se na santidade. Não é? É aquela coisa, eu tenho que viver isolado, eu não tenho que cuidar do corpo, eu tenho que viver como aquele pessoal me comendo pouco, enfrentando frio, não é? Não tem essas coisas de castigar o corpo para poder se santificar. Eu esqueci o nome que dá, tem uma palavra, às vezes me foge algumas palavras, que é macerar o corpo, né? Até o silício, né? É o silício, isso é o silício. Então, tem alguns companheiros que acham, né, alguns religiosos aí mais radicais, que você tem que martirizar o corpo para alcançar a santidade. Mas o que o corpo tem a ver com isso? O corpo é matéria. Tem até uns antigos, não sei se hoje ainda existe, né? Mas os antigos freis aí, padres, estavam no convento, eles tinham sempre amarrado a coxa um arame farpado, que ele ia apertando cada vez mais aquilo. Que é porque aí, né? O martirizar o corpo. Aí que vem a carne é fraca, né? Aquele negócio. E mais. Oi. É engraçado que eu não vejo isso, essa interpretação nessa frase aqui, porque a expressão animal da vida humana, eu não entendi isso. Olha só, ninguém menospreze a expressão animal da vida humana a pretexto de preservar-se na santidade. Porque muitas pessoas acreditam que a carne é culpada pelos nossos pecados. A carne é culpada pelos nossos pecados. Então, a pessoa menospreza a sua expressão animal para preservar-se na santidade. Por exemplo, relacionamentos. O cara vai viver lá no Tibete. Por quê? Porque ele não quer se relacionar com outras pessoas. Então, porque o relacionamento pode levá-lo a cair em tentação. Então, ele se esconde, entendeu? Do relacionamento para poder alcançar a santidade. Mas nós crescemos vivendo aqui desse relacionamento com as pessoas. Nós não somos animais, nós somos animais. Animais racionais. Então, muitas vezes, as pessoas não levam em consideração esse período que nós estamos na carne. Ele é muito importante. É muito importante o período que nós... o viver na carne. Eu não entendi dessa forma, não. Então, qual foi a tua interpretação? Eu entendi o seguinte, que ninguém menospreza a expressão animal da vida humana, pretexto preservar... Quer dizer, não é uma desculpa, entende? A carne é fraca. Estamos falando a mesma coisa. Estamos falando a mesma coisa. Eu pensei isso também. É a mesma coisa. A carne é fraca, a pessoa acredita nisso. E como a carne é fraca... Não tem nada a ver com isso. Não vou relacionar. A pessoa diz que eu perco porque a carne é fraca. Olha para mim aqui, ó. O Verizauro, Zé Marcos. Não. Outra maneira de você ver isso aqui também, ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, é você não valorizar a sua vida. Você está doente e não dá importância. Porque o corpo não vai adiantar mesmo, vai morrer mesmo, acabou. Tudo, mas no fundo é o que nós três estamos falando a mesma coisa.
preservar o corpo e o espírito, pô. É o menosprezo ao corpo, é o menosprezo à vida na matéria. Porque como o pessoal fala, muitas vezes a pessoa fala assim, nós temos que valorizar a vida espiritual. Como se a vida na carne não tivesse valor. Ela tem importância sim. Tanto que Deus diz o quê? O que os amigos espirituais dizem? Cuide do seu corpo. Porque você precisa dele enquanto está encarnado. Então ele chama essa atenção. A guisa de conquistar a santidade, não menospreze essa vida animal, essa vida da matéria. Ela é importante. Entendeu? A vida matéria. Eu me lembrei também, sabe de quê? Dos monges que se isolam, né? Isso. Eles se isolam, não querem conviver, acham que vão Exatamente. vão se misturar. Sim. Tem até uma questão no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, quando pergunta se tem importância esse isolamento dos espíritos, tem que não tem. Não. Eles são curto e grosso, não tem. Então, outra coisa que eu achei interessante aqui, quando ele disse assim, a imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. Porque enquanto estamos nesse processo evolutivo, nós somos espíritos perfeitos, nós precisamos reencarnar. Precisamos reencarnar. E teremos quantas reencarnações forem necessárias para nós evoluirmos. Quantas forem necessárias. Então, a imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade que o espírito tem para crescer. Ele fala, o espírito operoso e desperto. Nós estudamos isso ontem no livro Nosso Lar, no capítulo 13, de uma companheira que ela já está há 6 anos na colônia Nosso Lar, mas ela só tem 304 bônus hora. E o bônus hora lá é dado para 1 hora de trabalho. A cada 1 hora de trabalho você ganha um bônus horas. E ela está lá há 6 anos e só tem 304 bônus horas. Por quê? Porque toda vez que Clarencio arruma um trabalho para ela, ela reclama do trabalho, que o trabalho não presta, que todo mundo, patrão é ruim, que ali é sujo, que ali é isso. Então ela nunca fica no trabalho. E ela quer ajuda para os seus filhos. E ele diz para ela, para que você possa conseguir ajuda para os seus filhos, você tem que ter merecimento. Não é eles que têm que ter merecimento, é você. Para você pedir ajuda e receber, você tem que ter merecimento. E o merecimento vem pelo trabalho, pela colaboração. Entendeu? Outra coisa que eu achei aqui interessante, quando ele diz aqui, o apóstolo, todavia, é muito claro, lá no final, quando emprega o termo semeia-se, quem nada planta, ele está fazendo uma analogia com a agricultura, né? Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida. E ontem ele chamou a mãe, que era uma mãe de mãe paralítica. Uma mãe que está diante dos filhos necessitados e não pode fazer nada, porque ela não tem conquistas, porque ela também não ajudou ninguém. Então ele chama ela de mãe paralítica. Então ele diz aqui, quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo, que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Então fica ali, sabe? Sem fazer nada, parado. Inclusive ele fala que existe uma estação do repouso lá da colônia, que é para esses espíritos preguiçosos. Eles ficam lá, sem fazer nada, como se estivessem coagulados, realmente, né? Então, aqui, continuando aqui no nosso livro, agora ele vai começar a ler alguns trechos da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz assim, oi. Não, é que eu fui ver o que era seixo, né? E é realmente isso aí que você está falando, porque
É um fragmento de rocha transportado pela água. Quer dizer, ele se deixa levar, vai batendo aqui e ali, aí, né? Aí vai arredondando as arestas. Exatamente, vai sendo levado assim, pela força da natureza, entendeu? Como diz aquele outro, deixa a vida me levar. Olha aí, deixa a vida me levar, olha aí. É isso aí. Olha só uma atenção. Da próxima, não precisa ir no Google, não. Pergunta aqui ao professor de História Natural o que é seis. Tchau. É o Google, o nosso Google. Então ele diz aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, na página 49. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso é belíssimo, não é? Para Paulo, os dons das línguas, das profecias, o conhecimento dos mistérios e da ciência e a grande fé não eram os mais importantes. Destaca e utiliza a palavra amor. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec insere versículos do Novo Testamento, da tradução de Sassi, da Vulgata Latim para o francês, o qual emprega a palavra caridade. E a verdadeira caridade é o amor, não é sinônimo de amor, não é? Para boa parte dos estudiosos da atualidade, a tradução mais adequada do grego, ágape, é amor e não caridade. Inclusive a tradução de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, a chamada ARC, que incorpora a reforma ortográfica brasileira, que vigora desde 2009, também passou a considerar o vernáculo amor. O apóstolo realça: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. E mais ainda, o amor nunca falha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Em síntese, podemos dizer, coerente com os comentários do item inicial deste capítulo, que o amor é valor que edifica. E a caridade é o amor em ação, que a gente sempre fala, né? Caridade é o amor em ação. Allan Kardec trabalha magistralmente versículos da Epístola em Análise, no capítulo 15. Então, ele está sempre falando dessa primeira Epístola aos Coríntios. Fora da caridade não há salvação, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O codificador se antepõe a uma frase então vigente: fora da igreja não há salvação. Interessante que, como instrução dos Espíritos, Kardec coloca apenas uma mensagem com o título do capítulo assinado por Paulo, o apóstolo. Desta transcrevemos o trecho final. Então vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Último parágrafo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Último parágrafo. Fora da caridade não há salvação. No último parágrafo do capítulo 15, ele diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado
que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Né? Então, ele aqui trazendo essa nossa mensagem. Agora, vamos continuar aqui. Eu vou pedir agora para Eloá. Não, vamos continuar aqui. Não, é a mensagem dele. Eis interessantes colocações do orientador espiritual de Chico Xavier. Pão Nosso, Eloá, capítulo 31, para todo mundo, Pão Nosso 31. Para nós, é página 269. Quem está com Emmanuel, nas cartas de Paulo, página 269. E quem está com Pão Nosso, capítulo 31. Quem está com a internet, vê antes para não se enrolar na hora. É o meu caso. Fazei tudo na caridade. Com caridade. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com seus desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer o dom sublime e de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar execução de virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar, ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos, os pés serão aliados das mãos, fraterna no serviço do nosso bem supremo. Cada pessoa, cada coisa necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homem que dirige ou que obedecem reclamando-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram sem amor sublimado. Haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Esse texto, sim, é muito lindo. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontra retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabe que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixe-te em Jesus e passa. Esse texto, como disse Eloá, como disse a Verinha Isaura aí, ele é fantástico, né? Já no primeiro capítulo, aqui no... Pode falar. Isso ocorreu, uma vez eu vi no Facebook, o Papa fez uma declaração de fraternidade e alguns evangélicos, por aí você vê como é que se diz, a compreensão de cada um de nós como difere, né? Eu vi um grupo de evangélicos comentar que o Papa era um anticristo. O homem tem falado coisas maravilhosas e é tido como anticristo. Imagina o cara que fala um monte de abobrinha, como a gente tem ouvido, deve ser o Salvador mesmo. O interessante aqui, né, nesse texto, ele fala aqui uma coisa muito interessante, nesse primeiro parágrafo, quando ele diz aqui, né, que tem muita gente que fica esperando uma tragédia, né, para poder ajudar, para poder fazer alguma coisa,
Não A entende. pessoa não vai buscar, ela não vai buscar ajudar. Como ele diz aqui, ó, ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, é o que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Hoje é o Facebook, nas redes sociais. Depois ele diz aqui uma outra coisa muito importante. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade é em falar, ouvir, impedir, favorecer, esquecer e recordar. Tudo isso é caridade. O perdão é uma caridade. Eu acho que o perdão, primeiro, é uma caridade para si próprio. Primeiro, para mim, é uma caridade para si próprio. Não é porque o outro diz assim, eu vou fazer uma caridade, vou perdoá-lo de ter me agredido. É a primeira caridade para com você. Quando você perdoa. Porque, como dizem os amigos espirituais, ainda é uma necessidade, mas na realidade só perdoa quem se sentiu afetado. É uma libertação, né? Exatamente. Quem se sentiu melindrado. Então você está se libertando. Você está se libertando. E esses flagelos que acontecem natural, Deus permite para quê? Para que nós possamos exercitar a caridade. Né? Então, algumas pessoas precisam de algo assim para fazer algum tipo de movimento. Porque elas, de acordo com a sua visão ainda um pouco estacionária, ela não pensa que ouvir alguém, conversar com alguém é caridade. Ela acha que caridade é aquela coisa do levar um prato de comida, né, dar uma roupa. Ela acha que isso é caridade. Ela ainda está presa nesse aspecto. Mas já é uma evolução, porque antes nada. Agora, pelo menos, ela já faz isso. Ela acha caridade, porque tudo é um processo. Lembra que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos? Aprendizado, vamos ver se vocês lembram. Aprendizado, experiência e fixação. Aprendizado, experiência e fixação. Não é? Então, aprendizado, experimentação e fixação. Então, a pessoa, agora ela está fazendo... Dali a um tempo, ela vai perceber que a caridade passa por isso aqui também. Oferecer o ouvido para o outro falar. Entendeu? Esquecer alguma coisa. Alguém me falou alguma coisa ruim de um amigo. Eu não vou passar para frente, eu vou esquecer aquilo. São aspectos da caridade. Impedir que algo aconteça que não seja muito bom. Falar a palavra adequada, com controle, com cometimento, para não ferir ninguém. E ele diz aqui, ó, tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Percebeu? Então, nós ainda não temos uma ideia completa do que é caridade. E ele diz aqui, ó, cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus e que se encontram. E lá no final ele fala, desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, se ninguém te agradece, não é? Porque às vezes a gente vai esperando aquele olhar, né, de brilho, né? Aí a pessoa diz assim, não precisa me agradecer.
Ela diz, não fale nada, mas aí você olha para ver se os olhos do outro estão brilhando, né? Não me agradeça, mas você olha para ver. Deixa eu ver se ele está sorrindo. Deixa eu ver se os olhos estão brilhando. O que é isso? É uma cobrança, né? É um agradecimento de outra maneira que você espera. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros? Olha aqui, fixa em Jesus e passa. Lembra ontem da questão 625 do Livro dos Espíritos? Qual é, né, aquele modelo que o Senhor enviou? Jesus. Só que no original francês não está escrito Jesus, está escrito vide Jesus. Como a gente conhece essa expressão latina. Vide bula, vide isso. No original francês está vide Jesus. Olha o que está escrito aqui, ó. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus. Vide Jesus e passa. Olha aqui. Vide Jesus e passa. Porque esse vide é o verbo ver em latim. Então, fixa-te em Jesus e passa. Vide Jesus. Observa o exemplo dele e passa. Nós estamos falando aqui, porque ontem, estudando o Livro dos Espíritos, que estão 625, na verdade foi estudando as parábolas, né? Nós descobrimos que no original francês, a tradução da questão 625 de O Livro dos Espíritos não é a resposta. Eu vou ler aqui a pergunta, 625, para a gente fixar bem. Diz assim a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Na tradução para o português, colocaram Jesus, mas no original francês está escrito vide Jesus. Veja o exemplo de Jesus. Entendeu? Vide Jesus. Olha o que ele diz aqui, Emmanuel. Fixa-te em Jesus e passa. Entendeu? Então, vem bem de acordo com aquilo que nós estudamos ontem. Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Aí ele diz aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Não, eu já li esse, espera aí. O meu livro voltou. Tá aqui. E depois tem uma outra aqui que eu vou pedir para Ana Constantino ler. Nesse livro aqui, página 222. Nos outros, é o livro Bênção de Paz. Eu até mandei para vocês o PDF. No Bênção de Paz, nós vamos... É o capítulo 47, página 54. Está escutando? Estou. Essa mesma leitura nós lemos na aula passada, foi inclusive eu que li. Ela aparece, então, mas o mais... Vou pegar só o finalzinho. É o que nós gostamos muito. Aqui é 222. Eu vou pegar o finalzinho. Pode ler tudo de novo, que é interessante. É só para informar isso. Qualificação espírita. Tá? Não, vou ler só o finalzinho, nós já lemos. Diz aqui, qualificação espírita. Não, como é a Ana Constantino vai ler, ela precisa ler tudo. Leia tudo, Ana. Se fosse eu ia ler um pedacinho. Ana, você tem, Ana? Qual é a página? Esse livro aqui? É 220. É no PDF. Estou no PDF. 222. Não sei se é a mesma página. É o item 47 no PDF. Isso, capítulo 47. Bênção de Paz. Página 54, capítulo 47. Eu mandei para vocês o PDF do Bênção de Paz e do Diálogo dos Vivos.
Não, Rosa, eu não sei se é página 47, é o item 47. O meu está como capítulo 47. Procura aí, capítulo 47. Exatamente. O item? Isso, capítulo, 47. Cada capítulo tem um número, né? Estou no 29, 47. 47. Qual é o nome da Qualificação espírita. Qualificação espírita. Eu chego lá, gente. Calma aí, espera. Quando for assim, escreve lá em cima o número da página. Achou? Não. Seara espírita, ação espírita. Já estou no 51. É 47. 45, 46, 47, achei. Qualificação espírita. Qualificação espírita. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Adotado a caridade por base de todas as suas aspirações e intuições, o espírito evangélico em tudo patenteia as marcas do caráter cristão, de que dá testemunho. É por isso que se mostra justo sem rigorismo, sincero sem agressão, paciente sem preguiça, digno sem orgulho, generoso sem desperdício, previdente sem avareza, alegre sem abuso, entusiasta sem imprudência, simples sem afetação, correto sem frieza, fervoroso sem dogmatismo, indulgente sem leviandade, afetuoso sem ciúme, humilde sem baixeza, sensível sem pieguice, brando sem subserviência, enérgico sem dureza, tolerante sem exagero, altruísta, sem pretensão. O informado de que fora da caridade não há salvação, e compreendendo que salvar essencialmente significa livrar de ruína ou perigo, dar-se ao espírita a divina virtude, desde o mais singelo recurso da beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo conforme os preceitos do Cristo, que se as boas obras constituem a educação da caridade. Os bons exemplos formam a caridade da educação. Esse final é maravilhoso, né? Se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Belíssimo, né? Esse ensinamento aí de Emmanuel. Então, vamos continuar aqui. A nosso ver, os versículos citados da primeira epístola aos Coríntios e a bibliografia relacionada devem merecer estudos e reflexões no ambiente espírita. Então, a gente vai percebendo, conforme a gente está estudando, qual o sentido de cada carta. Percebeu? Essa carta trata da edificação, dos dons espirituais e do amor. É sobre isso
que Paulo tratou nessa carta, de edificação, de dons espirituais e do amor, que é a prática da caridade. Então, nós estamos estudando, vendo a essência de cada epístola. O que ele queria destacar naquela epístola, quando ele envia para aquele grupo. O que esse grupo está necessitando? Vamos imaginar que Paulo, de repente, tivesse que mandar uma epístola para a gente. Qual seria o teor da epístola que nós receberíamos? É isso que nós estamos estudando. O teor das epístolas. Ver qual o foco que ele para aquele grupo. Então, aquele grupo precisava trabalhar isso, a edificação, dons espirituais e o amor. Agora nós vamos entrar na segunda epístola aos Coríntios. Essa segunda epístola aos Coríntios também é chamada de A Carta Viva. Está na página 55. E ele diz assim: há indícios de que a segunda epístola aos Coríntios seja a consolidação de várias cartas que teriam sido escritas por Paulo aos companheiros da cidade de Coríntio. Então, eles acreditam que essa segunda carta é uma reunião de várias outras cartas que ele escreveu. Então, como talvez eles tenham encontrado fragmentos, eles reuniram esses vários fragmentos dessas várias cartas e chamaram de segunda carta, entendeu? Então ele diz aqui, nos temas centrais da referida epístola, aparecem como mensagens maiores o conceito de Deus Pai. Aí aquela ideia do Abá, lembra? Que nós já estudamos? Abá, o Deus Pai. Jesus como Redentor. Então tem a ideia do Deus Pai, que na realidade não é Abba, né? Jesus como Redentor, que leva os homens a Deus, e Jesus como Messias de Israel. A superioridade dos ensinos de Jesus com relação à lei de Moisés e longas considerações sobre a imortalidade da alma. Essa ideia aqui, ó, a superioridade dos ensinos de Jesus com relação à lei de Moisés, isso aqui com certeza foi uma questão que deve ter criado muita polêmica entre os judeus. Porque eles têm Moisés como o maior dos profetas. E, de repente, os cristãos, no caso Paulo, querendo mostrar a eles que os ensinos de Jesus são superiores e mais importantes que as orientações de Moisés, deve ter criado um clima muito duro. Por causa disso, praticamente, é que Estevão foi lapidado. Não é? Porque Paulo, à época, era um grande defensor de Moisés. Lembra da conversa entre Estevão e Abigail, quando Estevão está morrendo? E ele diz para ela, se ele agiu do jeito que agiu para defender Moisés, imagine quando ele conhecer Jesus. Então, Saulo era um grande defensor dos ensinos de Moisés. E, de repente, ter que aceitar que o ensino de Jesus é mais importante que o de Moisés, é realmente a situação meio complicada, né? Então, ele diz aqui, e estão evidentes, ainda diz mais, e longas considerações sobre a imortalidade da alma. Então, tudo isso nós vamos encontrar nessa carta. A ideia de Deus, o conceito de Deus Pai, de Jesus como Redentor que leva os homens a Deus, de Jesus como Messias de Israel, é outro grande problema. A superioridade dos ensinos de Jesus com relação à lei de Moisés e longas considerações sobre a imortalidade da alma. Então, tudo isso são questões que vão ser discutidas, abordadas nessa carta. E estão evidentes problemas pessoais com questões de ética e conduta cristã. Olha só, olha quantos assuntos delicados estão sendo abordados aqui. E estão evidentes
problemas pessoais com questões de ética e conduta cristã entre Paulo e os cristãos de Coríntios, né? Os novos cristãos, aqueles que ele ajudou a se converterem. E aí ele diz aqui, no espaço de tempo entre as missivas parciais, a pedido de Paulo, quer dizer, no espaço entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, teriam ocorrido visitas e intermediações de Timóteo e Tito, à vista das preocupações com os cenários da agremiação cristã daquela cidade. Então, entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda, Tito e Timóteo fizeram visitas a Paulo, levando, né, preocupações com os cenários da agremiação cristã daquela cidade, inclusive com certo desafio à sua autoridade. A igreja de Corinto estava, de certa forma, os novos cristãos, desafiando a autoridade dele. A autoridade apostólica. Ontem, no estudo das parábolas, nós trouxemos um texto onde o autor inicia assim, que nós, os novos cristãos, estivemos com o Espiritismo, tendo uma oportunidade de corrigir tudo que nós fizemos para impedir a divulgação dos ensinos de Jesus. Então, o Espiritismo está nos dando a oportunidade, porque nós somos os novos cristãos, né? Aqueles convertidos. Então, que o Espiritismo está nos dando a oportunidade de corrigir tudo que nós fizemos no passado para impedir a divulgação dos ensinos de Jesus. E ele diz aqui, ó, desafiando a autoridade de Paulo, era uma forma, né? Graçavam choques entre grupos com posturas judaizantes. Os legalistas são os novos cristãos, né? Esses convertidos que querem manter muitos aspectos do judaísmo dentro do cristianismo, como a circuncisão, entendeu? Os sacrifícios que se faziam, eles querem manter isso dentro do cristianismo, como Tomé também queria. Tomé não, Tiago menor. E Paulo diz, mas Jesus não exigiu nada disso. Jesus praticamente aboliu tudo isso. Nós não precisamos da circuncisão. Mas eles queriam manter. Então estavam sempre em choque com Paulo. Aí aqui eles chamam de os legalistas, né? Os inclinados ao intelectualismo e os que se limitavam aos ensinos do Cristo. Então tinha alguns que iam lá se limitavam aos ensinos do Cristo. O estudioso bíblico Russell Norman Champlin comenta que a segunda epístola aos Coríntios permite o olhar para o interior do coração de Paulo, percebendo-se sua personalidade e seu caráter. Destacamos alguns versículos com recomendações válidas para a atualidade e com base em tradução corrigida e fiel de João Ferreira de Almeida. Em função das querelas acima citadas, Paulo foi enérgico e redigiu a chamada Epístola Severa. Eu aqui vou pedir a vocês, não para ler do livro, para a gente pegar o Novo Testamento, dar uma olhadinha na segunda carta aos Coríntios, que eu quero começar um pouquinho antes, porque aqui ele foi do capítulo 10, versículo 10. Eu quero ir na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Segunda carta aos Coríntios, eu vou começar do versículo 1, porque ele leu um versículo só. E eu achei isso muito interessante, tá? Para a gente ter uma ideia mais ampla. Então, abre para mim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. A segunda carta é depois da primeira, tá? Não, tá claro. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Todo mundo já achou? Depois da primeira carta, vem Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda. Amém. Não sei tudo, tá? Eu dei para você, não sou. Vamos lá. Apologia de Paulo. Resposta
a acusação de fraqueza. Porque lembra que nós lemos aqui que eles estavam, inclusive, desafiando a autoridade apostólica dele? Um dos desafios, uma certa agressão que ele sofria, era ser chamado de fraco. Então, aqui na minha Bíblia diz assim, apologia de Paulo, resposta à acusação de fraqueza. Ele foi acusado de ser fraco. Então, no versículo 1, capítulo 10, versículo 1, diz assim, eu mesmo, Paulo, vos exorto pela mansidão e pela bondade de Cristo, eu tão humilde quanto estou entre vós, face a face, mas tão ousado quando estou longe. Rogo-vos, não me obrigueis, quando estiver presente, a mostrar-me ousado. Ele mais ou menos está dizendo assim, vamos acalmar, porque eu acho que vocês não me querem ver nervoso. É isso aí que ele está dizendo, né? Eu tão humilde quanto estou entre vós, face a face, mas tão ousado quando estou longe. Rogo-vos, não me obrigueis, quando estiver presente, a mostrar-me ousado, recorrendo à audácia com que tenciono agir contra aqueles que nos julgam, como se nos comportássemos segundo critérios carnais. Percebeu? Ele está dizendo, vocês estão me julgando com os olhos da carne, como se eu fosse alguém muito ligado às coisas materiais. Eu não sou mais, não. Eu não sou mais. Aí ele diz assim, na verdade, não, depois ele, embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. E estamos prontos a punir toda desobediência, desde que a vossa obediência seja perfeita. Olhai as coisas frente a frente. Se alguém está convicto de pertencer a Cristo, tome consciência uma vez por todas de que assim como ele pertence a Cristo, nós também lhe pertencemos. E ainda, que eu me gloriasse um pouco mais do poder que Deus nos deu para a vossa edificação e não para a vossa destruição. Eu não me vergonharia por isso. Não quero dar a impressão de incutir-vos medo por minhas cartas, pois as cartas dizem, ele está dizendo, vocês dizem, são severas e enérgicas, mas ele, uma vez presente, é um homem fraco e a sua linguagem é desprezível. Então, eles acusavam ele de escrever uma carta enérgica, mas sendo um homem fraco e de linguagem desprezível. E ele diz assim, quem assim fala, tome consciência de que tais como somos pela linguagem e por cartas, quando estamos ausentes, tais seremos por nossos atos quando estivermos presentes. Quer dizer, se vocês me acham enérgico pela linguagem, fiquem sabendo que eu também serei enérgico quando estiver presente. Então, aqui, ele é duro. Aqui também, nessa tradução aqui, tem palavras aqui que Deus me livre. Ele é duro, ele está dizendo, vocês estão achando que a minha língua, que as minhas cartas são enérgicas e que eu sou fraco? Pois fiquem sabendo que eu sou tão enérgico quanto as minhas cartas. E quando eu estiver presente. Então ele está dizendo assim, tipo assim, não me provoca não. Né? Não me provoca não, é o que ele está falando. E continuando aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Ele diz, por outro lado, apesar de ser enérgico, ele demonstra afeto com os cristãos de Corinto. Então, tem uma hora que ele é enérgico, tem outra hora que ele é afetuoso. Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração... Oi? Esse segundo passo, para onde você está? Eu estou aqui, logo abaixo da citação, porque está assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Qual é o número? É o número 6:11 agora. 6:11. O 10:10 eu li na Bíblia. Sim. Não, eu estava acompanhando.
Aí agora eu voltei. Eu voltei, porque eu Tá. prefiro ler da Bíblia, que é mais completa. Agora você está no livro. Você voltou para o livro, Voltei isso. para o livro. Então tá. Me sinalizou, aí eu pensei, estou procurando lá no. Eu terminei a Bíblia e voltei para o livro. Porque quando a citação eu achar que é importante, mas ela for muito curta, eu prefiro ir na Bíblia. Porque lendo na Bíblia, você pegou o conteúdo mais completo, entendeu? Aí embaixo ele diz assim: por outro lado, ele demonstra afeto com cristãos de Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado e transmite mensagem de alento. 1.7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. A valorização dos esforços, da existência e de aproveitamento de potências morais e espirituais. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então ele diz aqui, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro está em vasos de barro. Os vasos de barro são frágeis, para que a gente saiba que o poder está em Deus e não em nós. Né? Então ele mostra isso. Temos, porém, um grande tesouro, mas eles estão em vasos de barro. Para provar que o poder é de Deus e não é nosso. Muito interessante isso aqui, não é? Emmanuel interpreta sinteticamente esse versículo. Eu vou pedir para a Vera Isaura ler. Aqui é Palavras de Vida Eterna, quem tiver. Capítulo 21. A gente vai ler dois. Capítulo 21 e 125. Para Vera Isaura, que ela tem as cartas de Paulo, né, Vera? Página 282. E no Palavra de Vida Eterna, capítulo 21. Palavra de Vida Eterna, capítulo 21. Página 20. Nas cartas de Paulo, 282. Pode ler, Vera. 28. Quem tiver com o microfone aberto, fecha muita gente. Compreendendo isso, né? Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Compreendendo. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes desse modo a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãs, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude
são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim à glória do nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Muito lindo, não é? Esse texto. Olha quando ele diz aqui lá no segundo parágrafo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Percebeu? É bênção do Criador no vaso de barro. E depois ele diz aqui, né? Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor, que na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Então, todas as bênçãos que recebemos não são nossas, são presentes do Senhor. E a prova de que não são nossas é que nós guardamos isso em vasos de barro, que se quebram, que são frágeis. Percebeu? É lindo. E aí, quem tinha alguma dúvida do que seriam esses vasos de barro, ele deixou bem claro aqui, né? Oi, pode falar, Vera. Isso me lembrou Leon Denis quando fala das potências da alma, né? São bênçãos de Deus para a gente desenvolver. Exatamente. Não é? Perfeito. É isso aí mesmo. E aí a gente entende agora o que ele diz aqui, ó. Trazemos, porém, este tesouro. O tesouro são as bênçãos em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. São as bênçãos do Senhor. Então a gente tem que entender isso, não é? A nossa condição de criaturas. Agora, eu vou pedir para o Zé Marcos, se ele tem aí o livro Palavras de Vida Eterna, para ele ler o capítulo 125. No nosso livro, nas cartas de Paulo, é página 299. Na Palavra de Vida Eterna é capítulo 125. Nas cartas de Paulo é 299. Está sem som. Liga o som aí, Zé Marcos, o som. Desculpe. Não, que eu estava falando aqui, é 125, mas está na página 132 e ninguém está me escutando. Não, é capítulo 125 da Palavra de Vida Eterna. Então, vamos lá. É só que quem estivesse com o livro, ele está na página 132. Era isso. Tá, legal. Vamos lá. Vamos lá. No convívio do Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez, novo. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume.
qual se acalentasse espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo o enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de que eles procuram indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já reelegeu aos arquivos do tempo. E, com isso, envenenam a vida e enseguem-se a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. Se antigas dores e problemas superados que voltam, a imaginação esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante assertiva do apóstolo, se ninguém permanece em Cristo, nova criatura, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Belíssima mensagem. Isso. Me lembrou da monoideia. Oi? Oi? Me lembrou da monoideia. São várias. Mágoas passadas, né? São várias monoideias, né? Cada hora aparece uma ali, diferente, que a pessoa está sempre presa ao passado. Ah, aquilo pisou no meu pé há 50 anos atrás. Aí você fica revivendo aquela dor do pisão do pé. É isso aí. Vamos para frente. Até uma doença, né, que a pessoa teve, que eu já ouvi pessoas dizerem, quando eu tive aquele meu câncer. Pô, não é meu, pelo amor de Deus. Não, fica preto. É quando ele diz aqui, né? Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Novamente, lembrando o André Luiz ontem. Você pensa no bem, mas alia esse pensamento à ação. Então, ele diz aqui, pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Lembra daquele ditado antigo que o pessoal fala? Carpintaria vazia, oficina do diabo? Não é? Então, que a pessoa faça, entre em ação. Agora eu vou pedir para o Alberto. Alberto, você tem aí palavras de vida eterna? Se tiver, você tem as cartas de Paulo? Não. Então, eu vou pedir para a Denise. Denise, lê aí Palavras de Vida Eterna, capítulo 43. Para quem está com a carta de Paulo, é o 283. Palavras de Vida Eterna, capítulo 43, e Cartas de Paulo, é página 283. Na mediunidade, né? Isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Na mediunidade, utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o redemoinho eletrônico, sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade
E se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Assim também, a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensagem de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior sem compartilhar-lhe a grandeza. Mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como, às vezes, o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastes assim ao desânimo ou à negação se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro, no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te a humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros. Porque qualquer dom da luz divina, na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Outro texto lindíssimo, né? Tá sem som, Rose? Ele diz aqui, ó, todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. Então, tem médiuns que o primeiro problema que surge, ele fica logo todo desestruturado. Faz parte da caminhada, não é? Acertos, erros, dificuldades. Às vezes a gente está com um problema, a gente dá um tempo, espera o problema passar, busca resolver e depois volta novamente à caminhada. Não tem essa coisa de se jogar no fundo do buraco porque simplesmente aconteceu o problema. Faz parte, faz parte. Vamos dar uma continuada aqui. O apóstolo dos gentios comenta reações bem humanas, típica das pessoas que se encontram em momentos de transição e como iniciantes em alguma crença religiosa, e acrescenta suas orientações. Então tá lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Foi exatamente o que está de acordo com o texto que a Denise leu. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, olha aqui, ó, em tudo somos atribulados. Tribulação vai aparecer, mas não precisamos nos desesperar. Perplexos, porque às vezes somos pegos de surpresa, mas não tem que nos sentirmos desanimados. Perseguidos, mas não é porque somos perseguidos que estamos desamparados da ajuda dos espíritos amigos. Abatidos, mas não destruídos, não é? Os versículos mereceram considerações de Emmanuel. Iraci, você tem vinha de luz? Pega aí. Alberto, você também tem vinha de luz? Então a Iraci vai ler o capítulo 20. Tu não tem, não? Eu estava com ele aqui do lado, mas a Regina pegou para fazer o evangelho. Então, você tem cartas de Paulo?
Iraci tem cartas de Paulo? Não. Então, vou fazer o seguinte. Vera Isaura tem cartas de Paulo, né? A Vera Isaura vai pegar. Agora é Vinha de Luz, capítulo 26, e Vinha de Luz, capítulo 102. Vou ler 2 Vinha de Luz, 26 e 102. Nas cartas de Paulo, página primeiro, 279. 279 das cartas de Paulo. E no Vinha de Luz, capítulo 26. Véus? É Quem está com Vinha de Luz aí? Dá uma olhada. No capítulo 26, qual é o título? Véus. Então é véus. É porque tem 2 aqui, véus. Pode ler. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Véus. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, eles olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações, que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Sem som, Rose. Ele diz assim: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente... É a superficialidade, né? Exatamente. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Então, ele diz aqui, né? Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. Por isso que ele começa aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E ele fala que esses que vivem, né, com esses véus, eles muitas vezes se consideram perplexos, confundidos, desalentados, mas não percebem que Deus está dando força a eles. Então, eles não conseguem sair disso, não é? Ele se acredita atribulado e aí ele se perde. Eu estou angustiado. Não, você pode estar atribulado, mas não precisa estar angustiado. Você pode estar perseguido, mas não quer dizer que você está desamparado. E essas pessoas
Quando elas se sentem assim perseguidas, elas ficam desesperadas, porque elas não sabem aonde buscar ajuda. Então, ele diz aqui, né? É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores e voo sublime para a divindade. Como falou, ficam na superficialidade. Não conseguem fazer aquele mergulho, não é? E aqui, um outro texto, Vinha de Luz também. Iraci, você não tem... Você tem esse aqui, Iraci? Esse livro? Não, nem o Vinha de Luz, né? Então, Vinha de Luz, capítulo 102. José Marcos, você tem Vinha de Luz aí? Capítulo 102. Quem tem Cartas de Paulo é página 285. Só um instante. Atribulados e perplexos. Correto? Certo. Podemos ir? Pode. Então, vamos lá. Só um instantinho. Percebam como o texto do Emmanuel está de acordo lá com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Ele fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ele escreve um texto sobre isso, dando a interpretação. Emmanuel vai interpretar essa segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Então, pode ir aí, José Marcos. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco de bens, quando instituíram os trabalhos apostólicos em Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno. Foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos esportes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. Na Idade Medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje encontram um órgão confiante, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos, de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes às facilidades terrestres, são eles relegados à dificuldade e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados às contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo são atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e compreenderam com ele que a perplexidade da aflição, do martírio e da morte transfere a alma para a ressurreição eterna. Isso aí. Inicialmente, né, ele já vai dizer para a gente assim, ó, desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidade por permanecerem na fé. Então, não é aquela coisa, por que ficar reclamando? Isso sempre teve, não é?
Todos nós sempre enfrentamos tribulações, dificuldades, e isso não vai mudar, pelo menos por enquanto. Nesse enquanto tem aí uns 10 mil anos, uns 5 mil anos, né? Desde os primeiros tempos, desde lá de Abraão, que aqueles que buscaram fazer algo diferente, que buscaram seguir os bons ensinamentos, sofreram perseguição. Então, por que se apavorar agora não é novidade? Então, que a gente se mantenha firme. E depois ele vai encerrar, né, dizendo aqui, todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, porque Paulo deixa isso bem claro, para ninguém se dizer enganado, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o mestre divino foi o grande atribulado, e ele não tinha nem razão para ser atribulado, não é? Porque ele era puro. Nós temos muitas razões para sofrer tribulações, né? E aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Que aqueles que sabem enfrentar as tribulações, as aflições firmes, esses conseguem crescer e fazer a grande conquista, né? Eu só queria perguntar uma coisa. Alberto, você tem caminho, verdade e vida? Não. Iraci, você tem? Não. Então nós vamos encerrar aqui, porque eu ia deixar para eles lerem mais um trecho, mas eles não têm. Então nós vamos encerrar aqui. Rosa? Oi? Não, você só citar mais um parágrafo aí que nós lemos, desse texto agora, ainda tem aqui, aquele que ele fala, isso na época que o Chico Xavier psicografou, que é metade do século XX, né? Então ele bota aqui, e ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todo matiz. Isso foi na metade do século XX. Nós estamos no início. Nós estamos no segundo, como é que é? No século XXI. Século XXI e continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Né? Então ele está mostrando, aí ele diz, enquanto triunfam os maus e os indiferentes, nas facilidades terrestres. Então os maus e os indiferentes, eles estão triunfando nas facilidades terrestres, que são temporárias e frágeis. Aí são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples, né? Então, enquanto triunfam os maus, nas facilidades terrestres, são eles relegados à dificuldade e tropeço à frente das situações mais simples. Então, ele está dizendo assim, gente, não tem que ficar angustiado, não tem que ficar desesperado. É assim mesmo. Desde os tempos, né, lá do passado, sempre houve essas perseguições para aqueles que buscam seguir Jesus. E hoje, a gente tem até que agradecer que não tem mais o circo romano nem os leões, não é verdade? Isso aí. Porque naquela época havia os leões. Era muito mais difícil. E nem a Inquisição. Nem a Inquisição, eu esqueci dela, né? Que talvez fosse pior que o leão, porque ia morrer do mesmo jeito, né? O leão era uma pancada só e já era. Na Inquisição, a coisa era muito mais dura, né? O cara ficava ali sendo torturado semanas e semanas para depois para a fogueira. No leão era bateu, valeu, acabou. Então, né? E hoje nós temos sim as dificuldades, mas são bem mais suaves, né? E sempre lembrando isso, a gente, tudo faz parte, como diz a Verinha, né? Nossa amiga Verinha, tá tudo certo, gente. Todas essas tribulações que a gente está enfrentando, elas nos ajudam a crescer. Agora, a gente não pode alegar que elas sejam, vamos dizer assim, que nós não as mereçamos. E mesmo que não as mereçamos,
elas servem para nos fortalecer e nos ajudar na nossa caminhada, né? Então, eu acho que com esse estudo de Paulo e com essas interpretações de Emmanuel das citações de Paulo, a gente vai tendo uma ideia maior, né, do que o Paulo queria dizer aos povos daquelas igrejas que ele fundava, mas isso serve para a gente hoje, que somos nós aqueles. E se não compreendemos lá, começamos a compreender melhor agora os ensinamentos do nosso companheiro, né, Paulo, que deixa para a gente todo esse manancial. E isso vai nos servir para que a gente possa continuar trabalhando. Essa é uma grande ideia, né? Trabalhando, sendo realmente efetivos, agindo verdadeiramente, para que a gente não seja encontrado aí agindo na superficialidade. Então, nós vamos... Opa, pode falar. Você me sinaliza aqui no nosso livro de estudo qual foi o trechinho que nós paramos? Nós paramos aqui na página 58. Semana que vem a gente vai começar no parágrafo as lutas interiores e externas. Nós terminamos lendo essa mensagem. Porque ele bota aqui, eu não leio aqui, porque a mensagem aqui é só um trecho da mensagem. E eu acho a mensagem tão importante que eu gosto de fazer a leitura toda da mensagem. Aqui ele bota só um parágrafo. E a mensagem é muito boa, então eu pego a mensagem inteira, entendeu? Para ter um entendimento completo, é melhor pegar tudo. Pegar tudo. Então, a próxima semana a gente começa aqui. As lutas interiores. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para a nossa irmã Vieira Isaura fazer a nossa prece de encerramento. Então, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, querido Mestre, a toda essa espiritualidade que nos envolve, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, refletindo, trazendo para a nossa mente, para os nossos sentimentos, nossa vida, todos esses ensinamentos daqueles que aqui passaram e já aprenderam, estão um pouco mais à nossa frente. Agradecemos muito, Jesus, por estar sempre junto de nós. Enviamos, através desse momento onde nos sentimos tão bem, amparados, cheios de energia, que possamos irradiar a todos aqueles que estão partindo, vitimados ou não pelo Covid, a todos os parentes, a todas as pessoas que nesse momento se encontram angustiadas, que sintam o refrigério de Jesus em suas vidas e que tenham a certeza da vida futura. Que possamos levar a cada um que encontrarmos pelo caminho um pouco de esperança, um pouco de consolo e trazer para nós também essa certeza e essa fé. Obrigada, Jesus. Obrigada, queridos mentores, por esse momento que tanto nos fortalece. Fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus amigos, para todos vocês, uma boa noite, tá? Boa noite. É um estudo que está me trazendo muita satisfação em preparar. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Boa semana para todos. Tem nos ajudado muito, a Bia tem me ajudado muito. Então, gente, continue aí. Uma boa noite para todos. Tá? Tchau. Bom final de semana. Para vocês todos, tá? Boa noite. Terça-feira estamos juntos. Boa noite para todos.